Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária. Hoje, nossa live número 129, aqui nessa quinta-feira, hoje, dia 8 de fevereiro, no nosso horário tradicional aqui das 7 horas da manhã, de segunda a sábado. Então vamos para mais uma live, deixando os recadinhos aqui enquanto o pessoal vai chegando, que as nossas lives são de segunda a sábado, exceto feriados, né? Então aqui a gente trata sobre temas mais do cotidiano, mais do dia a dia, né? Lives mais curtinhas. E para quem quiser dar um passo a mais, a gente tem lá no link da bio uma pré-inscrição ali para a próxima turma do Básico Bem Feito, que é um clube de assinatura recorrente, onde a gente trata ali de aulas mais profundas, né, de aulas com um pouco mais de tempo para aprofundar em temas como mentalidade, como construção de hábitos, comunicação, além de módulos extras, né, com especialistas na área de alimentação saudável, educação financeira, organização financeira e também um super clube do livro onde o pessoal se junta a cada 15 dias para fazer o estudo de algum livro específico, tá bom? Então, dado os recados, vamos então ao que interessa, que é a nossa live de hoje. Mais uma vez um tema aqui, né, que vocês sabem, quem já está aqui me acompanhando há algum tempo, eu procuro aqui trazer temas que vão um pouco na contramão daquelas ideias que eu percebo que estão ali presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, mas que de uma certa forma, ao invés de contribuir conosco, ao invés de contribuir, acabam muitas vezes nos prejudicando. Então esse é o ponto central aqui que eu quero trazer, porque esse tema aqui eu percebo que ele é muito distorcido, que ele acaba muitas vezes sendo visto de uma forma que nos atrapalha ao invés de nos ajudar. E que tema é esse? O tema de hoje é o tema sobre ser exemplo, o desejo de ser exemplo, muito mais do que ser exemplo propriamente, né? Mas é o desejo de ser exemplo no sentido de querer parecer, aquela coisa das aparências, né? A gente vê muito presente, né? Uma certa ideia um pouco maluca, né? Que para mim é uma grande porcaria de uma ideia que as pessoas têm, né? Que nós muitas vezes temos, né? Que é a seguinte, né? As palavras não educam, né? O que educa, o que arrasta de fato é o exemplo, né? Esse é um tipo de ideia muito marcante, muito presente, que até pode parecer que é uma ideia, né? É uma ideia boa, pode parecer que é uma ideia que nos ajuda no fim das contas, mas que se a gente olhar, dependendo muito da forma que a gente conduz isso, dependendo da forma que a gente vive, né, isso pode se transformar em uma grande neurose, né? Essa ideia de querer ser exemplo, de parecer uma pessoa que é um exemplo para os outros, né? Isso é uma ideia que no fim das contas é uma ideia mortal, é uma ideia que acaba asfixiando a sociedade, né? Fica um monte de gente no fim das contas por conta dessa ideia, por causa desse fetiche, desse desejo, acaba ficando um monte de gente querendo bancar de certa forma o santinho, querendo bancar de certa forma o bonzinho, mas não com interesse em ser mesmo. Vocês já vão entender, a gente vai discorrer aqui ao longo dessa live para que a gente possa entender um pouco melhor o que isso significa e onde está o fator nocivo, né, de querer levar uma vida dessa forma, né? E aí fica um monte de gente querendo, né, parecer, querendo, né, fazer essa pose, que é uma das coisas mais detestáveis que existe na vida, é aquela pessoa que fica querendo fazer pose de bonzinho, né? Eu sou o santinho, né? Eu sou um exemplo, né? Eu quero parecer um exemplo, eu quero viver dessa maldita aparência. Essa coisa acaba sendo mortal, e ela é mortal porque uma coisa bem simples para a gente já perceber logo de cara aqui, porque que esse tipo de ideia é uma ideia mortal na nossa vida, por um simples motivo, porque a gente não é essa pessoa. Desculpa se eu venho aqui ao vivo te decepcionar ao falar isso, mas eu não sou, você não é, nós não somos essa pessoa que é um exemplo para os outros, no sentido de ser uma pessoa que parece perfeitinha, uma pessoa que parece que não erra nunca, uma pessoa que parece que só acerta, e no fim das contas isso que eu estou aqui falando pode parecer uma criação de regras, mas é o
contrário disso. É uma forma da gente eliminar esse tipo de regrinha que acha que eu preciso acordar com o pé direito e dizer hoje eu serei um exemplo para os outros. Não é isso que educa no fim das contas, né? As pessoas que estão à nossa volta, não é isso que educa inclusive os nossos filhos. O que educa, o que contribui com o outro, que contribui para uma sociedade, que contribui para uma empresa, que contribui para uma família, não é você querer parecer um exemplo. Eu avisei, né, no começo da live que isso seria um tema que pode parecer muito maluco, muito distante daquilo que é falado no dia a dia, mas é justamente isso que eu me proponho a fazer aqui todo santo dia, é trazer temas que quebrem esses tipos de paradigmas que no fim das contas parecem ajudar, mas que no fim das contas acabam só nos ferrando, né? Então, às vezes eu percebo isso muito presente no dia a dia, às vezes quando eu abro uma caixinha de perguntas, por exemplo, dependendo das perguntas que vem, né? Às vezes tem umas que eu acabo ali não respondendo, outras eu faço um pouco de, né, eu respondo com um pouco de ironia ali para brincar e tudo mais. Mas às vezes tem perguntas que vêm do tipo assim, ó, o que você acha de alguém que tem tatuagem, né? Poxa, eu lá vou saber o que eu tenho que achar de alguém que faz tatuagem, meu Deus do céu. Eu sei que eu não tenho tatuagem, mas o que eu tenho a ver com uma pessoa que decide fazer tatuagem? Agora eu vou ficar aqui julgando a pessoa, assim, porque ela fez tatuagem, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa má. Olha o tipo de preocupação. A pessoa está diante de uma caixinha de perguntas ali, que talvez ela possa fazer uma pergunta relevante, uma pergunta que vai ajudar ela no desenvolvimento pessoal dela. Aí o que ela vai perguntar? A minha opinião sobre alguém que tem tatuagem. Mas tanta coisa para a gente se preocupar, eu vou querer me preocupar qual é a ideia que eu tenho sobre... Eu sequer tenho ideia. Você acha que eu fico olhando para uma pessoa que tem tatuagem e fico pensando, ai meu Deus, mas é bom ou mal ela ter tatuagem? Sequer passa pela minha cabeça isso. Então isso já aponta uma ideia maluca que a gente tem de querer, né, ter um tipo de pose, um certo tipo de posicionamento para querer ser exemplo, do tipo, olha, se eu tenho tatuagem eu não sou exemplo, se eu não tenho tatuagem eu sou exemplo. Mas que ideia maluca, né? E aí a gente entra nessas paranoias de achar muitas vezes que, por exemplo, se tu lidera uma equipe, ou muitas vezes se tu é pai, se tu é mãe, a gente se engana achando que os nossos filhos, inclusive, estão olhando, né, para aquela nossa pose que a gente está fazendo, né? Acha mesmo, que ideia maluca é achar que os nossos filhos, por exemplo, estão olhando ali para se a gente está com a camisa para dentro, se a gente não fala palavrão, se a gente está usando um terninho bonito, se a gente não está com a roupa. Mas você acha mesmo que é isso que no fim das contas as crianças, os nossos filhos estão olhando, né, para essa nossa carinha de santinho que a gente tenta fazer? O que educa essa criança não é isso. Não é isso que faz de fato a diferença na vida de um filho, na vida de alguém que está ali nos acompanhando. O que no fim das contas faz a diferença na vida dessas pessoas é você ser um homem, é você ser uma mulher de fibra que sustenta no fim das contas essas criaturas através do quê? Através da segurança que você dá para eles. Não é através de você ficar querendo ser um exemplo, ser um santinho, né? Eu não falo palavrão, eu tô aqui todo, né? Sou uma pessoa boazinha, né? Eu tenho aqui uma carinha de santo. Não é isso que educa, inclusive, essas crianças, né? O que educa é você ser um homem, uma mulher de fibra que dá as seguranças para ele. Que tipo de segurança? Uma segurança afetiva, uma segurança espiritual, né? Poxa, tu reza para esses filhos da puta, tu garante a vida desses moleques, né? Tu não envergonha eles diante de um parquinho, tu educa esses moleques independente do que vão ficar pensando tua vizinha, tua mãe, tua sogra, né? É assim que é dessa forma que você faz. Tu tá ali integralmente para defender a vida dessa pessoa, a vida desse filho. É isso que no fim das contas educa essa criança. Não é você querer ficar parecendo um exemplozinho, não é você querer ficar parecendo ali uma pessoa, né, boazinha, né, só no sentido de aparência, né? Poxa, tu é o cara que defende a tua equipe, tu é o cara que dá a vida para defender a tua equipe, né? Tu é o pastor que no fim das contas mata o lobo porque está preocupado com as tuas ovelhas. É esse tipo de pessoa que tu é, você é essa pessoa. Isso é que no fim das contas deveria ser o exemplo, não aquilo que a gente quer parecer, né? Eu já
tive a possibilidade de trabalhar com empresas, né, e eu ficava realmente abismado como que empresas muitas vezes, né, que eu olhava ali, poxa, faziam um trabalho fantástico, desenvolviam um trabalho, e às vezes a preocupação das pessoas era, poxa, a gente tem que esconder aqui uma determinada informação de um cliente, né, porque se o cliente souber, né, o que a gente vende no fim das contas aqui é uma ideia de sucesso, poxa, então a gente não pode, a gente tem que omitir, porque senão imagina o que vão falar, poxa, é uma neurose no sentido de querer parecer exemplo para alguém, e isso faz com que você ou a sua empresa seja algo de papelão, seja algo de papel, não seja algo realmente verdadeiro. Isso acaba, no fim das contas, demonstrando, as pessoas sentem isso, né? Uma vez quando eu fui conversar com um cara ali que eu estava lá no começo querendo trazer um pouco de marketing aqui para o meu Instagram, lá da outra vez que eu tive no Instagram, e aí o cara me falou, lá de São Paulo, uma empresa de São Paulo, o cara me falou, porque você tem que saber o seguinte, aqui no Instagram, a gente não importa o que a gente é, o que a gente parece, né? Principalmente no teu ramo, você precisa parecer. Poxa, naquela hora, mas tu tá de brincadeira, meu filho, tu acha que eu tenho que vir aqui, o dia que eu tiver que vir aqui para frente de uma câmera, para frente de uma rede social, para ficar querendo parecer aquilo que eu não sou, muito obrigado, estou dispensando esse tipo de trabalho. Mas essa muitas vezes é uma ideia maluca, eu preciso parecer, porque se eu pareço alguém que é um exemplo, eu consigo vender, se eu consigo vender, daí foda-se se eu estou ajudando ou não as pessoas, né? Não importa o que eu pareço para elas, mas que ideia maluca, né? Se tu tá fazendo isso, de repente, na rede social para conseguir vender, tudo bem, poxa, tá legal, o problema é que isso, uma hora ou outra, vai acabar te posicionando num tipo de consciência pesada na tua vida, porque não tem quem consiga sustentar aquilo que não é por muito tempo, não tem como você ficar colocando uma máscara uma hora ou outra, isso vai acabar pesando, só que às vezes isso vem de uma forma muito sutil, porque você é o tipo de pessoa que, poxa, você olha, eu preciso ser um exemplo, logo eu estou olhando para as pessoas que não são um exemplo, eu estou fazendo julgamento o tempo inteiro, só que isso acaba se tornando um ciclo vicioso, né? Eu preciso do meu lado parecer um exemplo e do outro lado eu fico apontando o dedo para os outros que não são exemplo, né? E quanto mais eu aponto o dedo, mais eu me sinto no compromisso de querer ser o exemplo, porque se eu sou aquele que aponta, eu não posso errar, eu não posso falhar, por quê? Porque senão vão apontar o dedinho para mim também. Então olha que ideia maluca que vai se retroalimentando e só fazendo a gente focar naquilo que não importa, né? Então não seja essa pessoa de papelão, não seja essa pessoa de isopor, isso é farisaísmo, não seja uma pessoa assim, né? Uma das grandes, eu acho que para mim é um dos maiores fatores de neurose que eu já vi presente em todo bate-papo, em toda conversa, em toda pessoa que eu estudo junto, que está ali fazendo um certo tipo de atendimento, né? Ou nas próprias consultorias, é quando a gente entra numa de ficar querendo pagar de santinho, de ficar querendo pagar de uma pessoa boa. Essa é uma das maiores neuroses, achar que as pessoas têm que te olhar, que têm que te enxergar como uma pessoa boazinha, né? Você pode até uma hora ou outra ser esse tipo de pessoa, mas não deve ser essa a sua busca. Se isso acontecer, que seja uma consequência dos teus atos, mas isso jamais deve ser tua busca, senão você entra numa neurose, você vai ficar querendo vestir uma máscara para que as pessoas te vejam daquela forma. E também, obviamente, que é importantíssimo falar também, porque às vezes as pessoas pegam a live e distorcem, né? Acham, não, o Machado lá falou que não era pra gente ser santinho, então agora foda-se, eu vou escrachar tudo, eu vou sair por aí sendo um escroto. Também não é isso. Não é essa coisa da polaridade, né? Se eu não vou para um lado, eu tenho que ir para o outro lado extremo. Também não é isso, né? Não é nenhuma coisa nem outra. Existe um centro da nossa vida do qual a gente pode se instalar, né? Então não é nenhuma coisa nem outra, não é você simplesmente não se preocupar com isso. Isso não deve ser a tua preocupação, aquela famosa autoimagem. Como que as pessoas estão me vendo? Será que as pessoas estão me vendo como uma pessoa boazinha, como um santinho, como alguém que não erra? E também não é, agora foda-se todo mundo, não tô nem aí para ninguém. Também não é nenhuma coisa nem outra. É você não se preocupar com isso, é centrar-se naquilo,
Presta atenção que isso aqui é muito importante. É você, no fim das contas, se centrar naquilo que é de fato o fio condutor de uma vida plena. Vou repetir para que fique marcado, para que você consiga marcar isso. É você se centrar naquilo que é de fato o fio condutor de uma vida plena, que é o que eu falo aqui todo santo dia de formas diferentes para ver se grava, para ver se entra nas nossas cabeças, que é o cumprimento do nosso dever de Estado naquela circunstância, naquela situação. Essa é que deve ser a nossa preocupação, a nossa busca diária o tempo todo. Não é você querer ser um exemplo, não é você querer ser o bonzinho, o seu santinho, é você cumprir o seu dever da melhor forma possível naquele momento, naquela circunstância, naquela situação em que você está vivendo. Aquele exemplo que eu dou o tempo inteiro, no momento que eu estou aqui diante de uma câmera, qual é a minha única preocupação? Em ser o melhor professor, a melhor pessoa, o melhor instrutor, a melhor pessoa, dar a minha melhor live. Se eu estou no contrário, se eu estou assistindo uma live, o meu dever nesse momento, se eu estou querendo algo com isso, é me concentrar e ser a pessoa com a melhor atenção para conseguir integrar isso na minha vida, né? E isso se vai pelas coisas mais simples do dia a dia, né? Que é quando a gente está num momento que é um dever de pai, que a gente seja o melhor pai, no momento que a gente ser colega, que a gente se preocupe em ser o melhor colega, através de quê? Através de atos. E é onde está a preocupação com o exemplo nesse momento, né? Então, às vezes eu escuto, já escutei coisas do tipo, né? Tô ali numa roda de amigos, aí você faz um comentário ali que, sei lá, tu vai parar para olhar, cara, no fim das contas não tem mal nenhum naquilo ali, sabe? E se tivesse mal, seria só para mim. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo, né, banal, assim, idiota. Um dia estamos ali numa roda de amigos e eu comentei algo do tipo, olha, às vezes quando eu tô aqui sozinho na minha casa, e eu vou estudar, sei lá, estudar para uma prova, estudar para um trabalho da faculdade, ou às vezes aqui até fazer minhas anotações aqui para ver o que eu vou falar depois na live, eu abro ali, sei lá, uma garrafa de vinho, abro uma tacinha de vinho e fico bebendo. Aí a gente escuta comentário do tipo, nossa, que exemplo escroto, né? Você falou que fala que bebe enquanto estuda. Só que aí olha que loucura, cara, a pessoa que fala isso, né, que falou isso, você que exemplo escroto, você bebe enquanto estuda, isso é um mau exemplo. Só que aí essa criatura que falou isso, ela só bebe e não estuda. Olha que maluquice isso. Eu aponto o dedo para a pessoa que fala que bebe enquanto estuda e eu sou a pessoa que só bebe e não estudo. Nossa, aí me aponta onde é que tá a comparação de uma coisa com a outra, né? Qual que você preferia? Você preferia ser a pessoa que toma uma taça de vinho enquanto estuda ou aquela que só bebe a vida inteira e não estuda para nada? Poxa, então olha que loucura, esse apontar de dedo no fim das contas, esse desejo de sermos exemplo, né? Então que a gente não vista essa máscara, né? Então, óbvio, eu estou falando aqui, parece que eu não estou puto com essa pessoa que ficou julgando, né? Eu sequer me sinto julgado, só que o que eu me preocupo no fim das contas é com a porra da vida dessa pessoa, porque se olha para essa situação concreta, né, e pauta a tua vida nisso, a gente está ferrado, a gente está literalmente ferrado se a gente pautar a nossa vida nisso, porque a situação concreta, para pensar comigo se não é verdade, reflete aqui comigo para ver se não é verdade, a situação concreta do nosso dia a dia, raramente ele vai pedir um julgamento da nossa parte. Raramente a vida está pedindo para que tu julgue alguma coisa. Se for olhar nas 24 horas do teu dia, muitas vezes tu passa o dia todo sem que a vida te peça para tu julgar. Poxa, às vezes tu tá ali numa função de trabalho e de repente precisa ver, poxa, será que esse relatório aqui ficou bom? Né? Será que esse atendimento aqui para esse cliente ficou legal? Poxa, né? Tu tá ali numa liderança, numa equipe, às vezes tu tá ali, né, educando o filho, precisa ver realmente se ele, poxa, arrumou a cama direitinho, se ele escovou os dentes, sei lá, às vezes tu pode estar numa situação em que realmente a vida peça para que tu tenha algum tipo de julgamento, mas ali tu tá no cumprimento de uma função, no cumprimento de um dever. Agora, fora isso, cara, raramente a vida te pede um julgamento. Para que tu quer isso? Para que esse desejo maluco, essa ideia, né, de ficar sempre querendo apontar ali, fulano é bom, fulano é mal. Poxa, mas que coisa de louco, né? Esses critérios morais, né? Essa moralidade disfarçada, esse moralismo, no fim das contas, né? Que não tem nada a ver com moral, né?
Então essa coisa a gente precisa abandonar, né? Porque no fim das contas isso vem de uma forma que ninguém está olhando, que se chama inveja velada, né? Certo? Existe uma certa, quando a gente está apontando o dedo para esse é bom, esse é mal, existe ali uma certa inveja velada, porque é o que? De certo modo a gente está se comparando com o outro. No momento em que eu falo que alguém é mal, no momento que eu falo que alguém é bom, eu estou fazendo de certa forma uma comparação, né? Sobre quem eu sou e sobre o que aquela pessoa deveria ser. Então, né, muitas vezes no desejo de fazer isso, né, eu trouxe um exemplo uns tempos atrás aqui na live de uma situação que ocorreu na minha vida, e muitas vezes é aquele tipo de pessoa que ela quer pegar um elemento ali da pessoa, né? Eu olho para o que aquela pessoa está fazendo e aí fico, mas também, né? Eu olho para tudo aquilo, eu elimino assim 99% de repente do que a pessoa está fazendo de bem e eu pego aquele 1% e transformo em 100%. Para poder, de uma certa forma, apontar o dedo, né? Eu estou esperando aquele deslize para poder apontar o dedinho para a pessoa. Mas que coisa maluca, né? Viver assim, poxa, não seja esse tipo de pessoa, né? Eu não estou, por exemplo, é o que eu mais falo aqui todo santo dia, as pessoas têm uma ideia, né? Que eu até entendo por quê, porque o desenvolvimento pessoal virou isso, né? Virou essa coisa, não, olha, seja assim como eu sou. Eu sou aqui, olha só como eu sou exemplo, eu sou o cara que corre a maratona, eu sou o cara que, né, sei lá, tenho milhões na conta, eu sou o cara que tem aqui o carrão, eu sou o cara que acorda e toma um banho gelado, eu sou o cara que, né, entra na piscina de gelo. Virou meio que isso, e aí as pessoas acham que quando, né, que principalmente quem não se intera, quem não vem aqui, não se interessa pelo assunto, né, muitas vezes as pessoas mais próximas, né, que não estão ali sequer interessadas no que tu tá fazendo, sequer perguntam para ti o que tu tá fazendo e tem uma ideia maluca de achar que vir aqui, fazer live todos os dias, né, é porque eu quero ser um exemplo de alguma coisa, né? Eu quero colocar a minha vida numa demonstração de ser exemplo para algo. Poxa, mas essa não teria ideia mais distante, mais distorcida e mais maluca do que aquilo que eu estou aqui de fato vindo aqui fazer. Se tem uma coisa que eu sou consciente, por mais que isso possa parecer estranho, é que eu não sou exemplo, eu sequer estou aqui para querer ser exemplo para alguém. Por quê? Porque eu não acredito nessa coisa, eu não acredito nesse tipo de situação, eu não acredito que uma vida deve ser pautada nisso. Machado, mas então tu não quer ser exemplo para os teus filhos? Tu disse que tem uma filha, tu não quer ser exemplo? Eu sequer sou exemplo para minha filha. Pode parecer disruptivo isso que eu vou falar. Eu sequer desejo ser exemplo. Sabe o que eu quero de fato ser para minha filha? Eu não quero ser um exemplo para minha filha. O que eu quero ser para minha filha é simples, é ser o pai dela. Eu não quero ser o exemplo para a vida dela, porque muitas vezes, para educar, inclusive, a minha filha, eu preciso usar os erros que eu cometi na minha vida para poder dizer para ela, olha, esse aqui foi um caminho que eu já segui, que não foi legal, dá uma pensada nisso, observa aqui, inclusive com os meus erros. Agora imagina se a minha preocupação for em parecer um exemplo e ser um cara bonzinho, ser um cara para mim, eu tô ferrado, porque eu vou ter que ficar escondendo quem eu de fato sou no dia a dia para que ela não me veja como alguém que erra. Mas que coisa maluca, né? Esses sonhos de perfeição. Acho que eu quero criar minha filha para que ela deseje ser uma pessoa perfeita. Que neurose seria? Imagina o compromisso disso. Não é. O meu compromisso é de ser o pai da minha filha, não um exemplo. E isso vem e se encaixa com aquilo que eu estou falando aqui no decorrer da live, que é o nosso dever de Estado, né? E nesse dever inclui-se o meu papel como pai, né, diante de uma paternidade. Você acha que eu fico acordando e penso, ai meu Deus do céu, vou botar aqui o pé direito no chão e hoje eu serei um exemplo para as pessoas? Mas é óbvio que não. É óbvio que não. Se a gente se conhece minimamente, né, e se a gente realmente entende realmente de fato quem a gente sabe que nós temos dentro da gente muitas más inclinações que nos fazem ser pecadores, né? Então, se a gente sabe disso, a gente vai querer ser exemplo de quê? Né? Para que eu vou buscar ser exemplo?
Exemplos já tem vários por aí que a gente pode se inspirar e procurar ser uma pessoa melhor. Exemplos já tem o Cristo, já tem Buda, já tem os santos, já tem os heróis, já tem os místicos. Para que a gente vai querer viver uma vida querendo ser o exemplo dos outros, né? A gente não é exemplo de nada, né? Agora, o que a gente pode ser? Então, agora eu não sou exemplo, então ferre-se. É óbvio que não. Para com essa mania de dicotomia, essa síndrome de encruzilhadas. Eu vou para um lado, eu vou para o outro. Não. Agora, existe algo que a gente pode ser. Existe algo que a gente pode ser e que eu falo aqui todo santo dia, e isso sim deveria ser a nossa preocupação. Eu sou o quê? Eu sou aquele que consegue cumprir o meu dever da melhor forma possível. Aquilo que a minha circunstância pede, aquilo que a minha situação pede. Então, muito mais benéfico do que se preocupar em ser um exemplo é se perguntar, cara, tu tá sendo o pai desse teu filho aí? Tu tá sendo de verdade a mãe dessa tua filha, desse teu filho? Né? Tu tá sendo o marido da tua esposa? Né? Tu tá sendo a esposa do seu marido? Tu tá sendo o funcionário da tua empresa? Né? Tu é o fiel da tua igreja, caso tu siga ali uma religião? Né? Isso é você, no fim das contas. É o teu dever de Estado, é aquilo que tu cumpre a cada instante, né? Eu vivo aqui dizendo que tudo que a gente tem é o momento presente, né? Não é o passado que já foi e não é o futuro que a gente ainda não sabe se vai chegar. Até se a gente planeja o futuro, a gente faz isso no momento presente. Então, no momento presente, se o momento presente é tudo que eu tenho, no momento presente eu tenho uma função a cumprir, né? Então, óbvio que olhar para isso, né, faz todo sentido do mundo. É isso que eu preciso ser no fim das contas. Não querer parecer, não viver de aparência, não viver uma máscara, né? Então, se eu tenho todas essas funções, se eu tenho meu papel de pai, meu papel de mãe, meu papel de marido, meu papel de esposa, meu papel de funcionário, meu papel de amigo, né, comporte-se como tal. É isso que a gente precisa fazer no fim das contas e não ficar com essa ideia maluca de querer ser exemplo. Isso acaba pervertendo a nossa vida. Isso, no fim das contas, não ilumina a vida de ninguém. Então, não queiramos ser esse tipo de pessoa, né? Essa busca por ser exemplo, ela não reflete a verdade do ser, né? Agora, quando a gente busca cumprir o nosso dever a cada instante, o nosso papel, sabendo que, poxa, a gente vai cometer um errinho aqui, outro ali, mas o que importa, a gente não está aqui para ficar apontando o dedo para os outros e a gente não está aqui para ficar se escondendo feito um covarde. Se eu saio para a vida, se eu quero cumprir o meu papel, se eu quero fazer o meu melhor, é óbvio que eu vou estar exposto. Se eu estou exposto, eu vou correr riscos. Se eu correr riscos, é óbvio que eu vou possivelmente cometer algum tipo de erro. Agora, se eu não estou preocupado em ser um exemplo, que mal tem isso? Que mal tem eu vir aqui, abrir uma live e de repente falar uma coisa errada? De repente falar uma coisa que depois eu posso me arrepender, de repente eu posso olhar para isso depois e dizer, poxa, mas de repente não era muito bem isso que eu queria transmitir, né? Agora, se o meu desejo é querer ser um exemplo, né? Por exemplo, eu quero parecer um exemplo para as pessoas, eu quero, né, mostrar aquilo que, no fim, eu quero que as pessoas me vejam de um determinado modo, aí eu estou ferrado. Porque aí, além de eu ser um covarde, de ficar me escondendo, para não ficar me expondo, para não errar, para eu continuar sendo esse exemplo, para eu continuar parecendo ser uma pessoa boazinha para os outros, né? Além de tudo isso, eu acabo sendo uma pessoa de mentira, eu acabo não sendo uma pessoa de verdade, no fim das contas, né? Porque essa máscara, né, esse desejo de parecer acaba colocando uma máscara, e essa máscara ela não reflete a verdade do ser. O que reflete a verdade do ser é a gente cumprir o nosso papel a cada instante, sem esse tipo de neurose de querer ser um exemplo para os outros, de querer parecer a pessoa perfeita, parecer a pessoa boazinha, parecer a pessoa moral para os outros, né? Esse tipo de neurose não deve estar no nosso dia a dia. Porque no fim das contas, esse tipo de neurose, eu volto a dizer, é o que faz a gente apontar o dedo para todo mundo. E quanto mais eu faço isso, mais eu vou retroalimentando esse padrão mental. Eu aponto o dedo para os outros porque os outros deveriam ser como eu quero, como eu gostaria que fosse. Quando eu faço isso, aumento o meu compromisso de ser o contrário daquilo. Se eu quero ser o contrário daquilo, eu fico nessa neurose de querer ser um exemplo. E isso vai se retroalimentando. E aí eu não vivo a minha vida realmente pautada nesse ser, pautada nessa verdade, né? Agora, quando eu faço o contrário, quando a minha pauta não é parecer um exemplo para os outros, mas sim cumprir o meu dever de Estado a cada instante, desenvolver o meu papel da melhor forma que eu posso,
aí essa verdade acaba sendo refletida. Aí a gente passa até a ganhar uma força e aí, consequentemente, até pode ser que tu até consiga, de repente, ser um exemplo para alguém, bicho. Aí até tu pode começar a passar a ser um exemplo para alguém. Pode ser que algumas pessoas te vejam, poxa, esse fulano aqui realmente é um exemplo em um determinado modo. Mas não era essa a tua busca, né? Isso acaba vindo para a tua vida como uma consequência. Não era essa a causa dos teus atos. Agora, como consequência pode ser. Agora, para que tu vai ficar buscando isso? Né? Tem coisas muito mais relevantes, muito mais importantes na nossa frente a cada instante do que isso. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa live de hoje, uma live curtinha. Eu sei que é um tema, assim como o de ontem foi muito, né? Um tema muito polêmico, muito contrário, assim, do que as pessoas pensam, né? Mas é o meu papel, é o que eu vejo como a minha missão aqui, trazer, pegar temas, né, que estão presentes no nosso dia a dia, como algo que parece uma verdade absoluta, mas que por trás muitas vezes vem cheio de armadilhas e a gente não está percebendo, e muitas vezes aquilo que parece óbvio, mas que vai sendo vivido e repetido no nosso dia a dia, e eu vivo assim de novo e de novo e de novo, quando vê lá na frente eu, ixi, cara, onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu esqueci disso? Né? De tanto que às vezes um padrão é repetido. Então a minha missão aqui nesse tema de hoje, nessa live de hoje, assim como foi na live de ontem também, é trazer temas para que a gente possa ter um novo olhar em relação a isso, para que a gente possa viver com maior sentido, de uma forma mais efetiva. E essa coisa do exemplo eu acho que é de fato uma coisa que se tornou um pouco doentia, assim, tem se tornado um pouco doentia, causa de neurose na vida de muita gente. Então que a gente tenha um novo olhar para isso, né, que a gente possa realmente olhar para isso como é e não como a gente escuta por aí, né? Então, espero que essa live possa ter feito sentido para vocês, agradecendo a presença de todos aí hoje, né? Grande Beth chegou aqui na finaleira, grande beijo, Beth, Dan Ferreira, meu compadre, grande Giza Machado. Giza, eu tô te devendo o link, né? Agora lembrei que eu fiquei de te enviar ontem, vou fazer isso assim que eu sair da live, eu vou te mandar ali. E seu Jorge também presente na área, obrigado a todos. Compartilhem essa live, curtam, comentem depois que eu deixar ela ali gravada, que pode ajudar. Eu tenho certeza que se tem uma live que muitas pode ajudar muito a contribuir com uma pessoa e também com as pessoas que estão à sua volta, porque se a pessoa ela entende isso, ela passa a agir de determinada forma que todo o seu ambiente acaba se tornando melhor. Eu tenho certeza que pode ser essa live aqui. Então, se precisar, assista de novo. Se tiver dúvidas, me mande e compartilhem. E assim a gente vai construindo aí uma verdadeira corrente do bem. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live número 129. Amanhã, sexta-feira, live número 130. Eu tô procurando aqui, vou ver ainda, tá? Mas eu tô planejando fazer uma live voltada mais ali pro tema de carnaval. O carnaval vem muito aquela coisa da festa do alalaô, né? Muitas vezes a gente veste uma máscara, mas a gente precisa saber que a quarta-feira de cinzas ela chega para todos, então não se engane, que a gente possa viver isso de uma forma, da melhor forma possível, e talvez um bom tema para amanhã seja esse tema ali do amor, né? Então vamos ver se talvez a gente faça uma live voltada para isso. Eu vou planejar, se der certo vai ficar bem legal. Então se puderem, estejam presentes amanhã às 7 horas da manhã aqui com a gente, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.